O Brasil celebra hoje, 5 de dezembro, o Dia Nacional da Acessibilidade. A data tem como objetivo favorecer a conscientização e estimular a construção de uma sociedade inclusiva, solidária, que possibilite igualdade de oportunidade a todos. Para falar sobre acessibilidade, estamos recebendo a advogada, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Picos, a advogada Cíntia Rodrigues. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos, presidente. Bom dia, para mim é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, que é a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, impulsionando cada vez mais a inclusão, respeito às diferenças. E o tema acessibilidade, importantíssimo. Até porque, presidente, no Brasil são quase 19 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas essa com idade igual ou superior a 2 anos. Então, é importante a gente ficar tratando desse assunto, né? Como forma de fortalecer e garantir os direitos dessas pessoas. Com certeza. Com respeito à acessibilidade, muitas vezes quando nós falamos essa palavra acessibilidade, a gente vem à mente a proteção dos direitos da pessoa com deficiência do tipo física. A gente já pensa no cadeirante, né? A gente já pensa naquela pessoa que não tem a mobilidade correta, né? Que precisa ali de um auxílio. Mas, na verdade, a acessibilidade serve para todas as pessoas com deficiência de qualquer tipo. Sensorial, intelectual. Por quê? Porque a acessibilidade é a eliminação de barreiras. Seja qual barreira for que dificulte o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, faz parte da acessibilidade Libras, a língua adequada para as pessoas que possuem deficiência. Comunicação, né? A comunicação. O direito à comunicação. Direito à comunicação, direito à locomoção. Então, pega toda essa parte, essa estrutura de eliminação de barreiras, porque a nossa sociedade, infelizmente, ela foi construída cheia de barreiras para as pessoas com deficiência. Muitas vezes eles precisam se esforçar muito para conseguir direitos básicos. Então, a acessibilidade vem para destruir, eliminar ou minimizar a existência dessas barreiras para que eles consigam viver em condições de igualdade. Presidente, em relação à legislação, né? A gente está falando, a senhora falou a respeito dessa conscientização das pessoas, mas a legislação, ela ajuda, né? Ela busca também essa conscientização. Desde 2000, fizeram uma lei, né? Foi criada uma lei exclusiva para acessibilidade. De lá para cá, como é que tem sido esses avanços? É interessante quando a gente fala dos direitos da pessoa com deficiência, como são recentes as tomadas de posição, tanto na legislação como a conscientização vem numa crescente, graças a Deus, muito grande, muito positiva, mas as leis, elas são bem recentes, né? A partir da Constituição, mais de 2 décadas, né? A partir da Constituição Federal de 88 foi que começou-se com essa preocupação, né? Essa preocupação de dar mais vez e voz a essas pessoas. Em 2000, teve a Lei 10.098, que é justamente a lei que fala especificamente sobre a acessibilidade. Então, lá vai falar muito sobre a questão da eliminação dessas barreiras, sobre quais direitos relacionados à acessibilidade possuem as pessoas com determinada deficiência, como que isso deve acontecer. Aqui na nossa realidade de Picos, né, nós já tivemos alguns momentos de discussão muito bons e muito produtivos acerca da acessibilidade. Nós sabemos que Picos, por exemplo, você anda lá no centro de Picos, para uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, que é a gestante, que é o idoso, caminhar ali no centro de Picos é complicado. A questão das calçadas, então tudo isso já foi discutido. Os acompanhantes nas escolas para pessoas com deficiência auditiva, com deficiência visual, pessoas com
com necessidades relacionadas, né, às questões intelectuais. Então, tudo isso já foi muito debatido pela nossa comissão. Estamos no avanço, mas precisamos avançar que eu ia falar, presidente. A senhora tocou no assunto justamente essa questão da acessibilidade. A gente falou da legislação, que essas mudanças, que esses primeiros passos foram dados recentemente, né? Mas as pessoas vêm se conscientizando, a gente percebe que muitas empresas, né, inclusive tentam se adaptar, mas falta muito, né? Falta muito ainda a ser percorrido e esse trabalho de construção, de conscientização, é um trabalho constante. Ele sempre vai ter que ser realizado, né? Cada vez mais estando em comunicação, em diálogo com as empresas privadas, com o poder público, porque na verdade a acessibilidade é uma responsabilidade de todos. Não é só do poder público ou não é só da sociedade. São todos que devem se unir para prestar digamos assim, para evoluir nesse sentido. Sobre a questão das calçadas, é interessante que muita gente não sabe, mas a responsabilidade das calçadas, embora seja um bem público, que a calçada é um bem público. De uso público. De uso público, né? Mas as calçadas são regulamentadas por leis federais, estaduais e municipais. E a responsabilidade pela manutenção das calçadas em condição de acessibilidade é dos proprietários. Então, eles devem se adequar com as normas municipais, pedir um apoio, uma ajuda, uma vistoria da Secretaria de Obras, para que tudo aconteça ali dentro dos conformes, né? Então, é um trabalho em conjunto. Muitas vezes a gente quer jogar muita culpa para o poder público, né? Mas o poder público tem sua parcela de responsabilidade, enquanto todos nós também temos a nossa. Então, em relação à saúde e à educação, né? A gente falou mais da questão da acessibilidade em relação ao transporte, locomoção, mas a questão da saúde, da educação, tem avançado ou o que é que precisa melhorar? Temos as melhorias, mas precisamos muito mais. A questão da educação aqui em Picos, nós da UAB, eu também faço parte do COMUD, existe aqui, né, um Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, se você é familiar de alguém com deficiência, se você apoia essa causa, procure conhecer o COMUD, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Através do COMUD são feitas muitas ações frente às secretarias de educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social. Com respeito à Secretaria de Educação, estamos tendo muitos avanços no sentido de existir pessoas auxiliares dentro das salas para as pessoas com deficiência, que ainda é algo muito carente. Realização de testes seletivos para pessoas que estejam lá como acompanhantes, porque existe a professora e a pessoa com deficiência tem direito a ter um auxiliar para que ela consiga acessibilidade ali naquele momento, de conhecimento, seja de locomoção, seja com respeito à alimentação, o diálogo com a família, isso também é importante. Tudo isso faz parte do tema acessibilidade. Tornar tudo mais fácil para aquela pessoa conseguir se encaixar, conseguir se enquadrar, conseguir viver com dignidade. É isso que significa acessibilidade. A gente fala muito da questão da conscientização das pessoas, mas é preciso também informação, né? Eu acho que a OAB também é essa comissão que trabalha os direitos, a defesa das pessoas com deficiência. Ela tem também esse trabalho de informar, de comunicar, de conscientizar as pessoas que têm deficiência, porque às vezes elas não sabem dos direitos dela. Então a OAB vem fazendo esse trabalho também de ajuda, de conscientizar essas pessoas, essas famílias. Conscientização, informação e apoio dentro dos limites da atuação da OAB. A OAB, ela atua junto aos diversos órgãos que trabalham nessa questão. Se é necessário ir até o Ministério Público, a OAB te dá esse suporte. Se você precisa da Defensoria Pública na busca dos seus direitos, a OAB pode te dar esse suporte. Os canais de atendimento, os canais de informação, eu muitas vezes me disponibilizo aí até pessoalmente com a família, com quem esteja precisando, fazer reuniões com as instituições é muito importante. Tanto com as instituições públicas como com as instituições privadas, sempre é importante estar lembrando disso, porque a nossa sociedade foi construída para que nós tivéssemos uma boa vida. Só que ela precisa ser construída para que todos tenham.
Eu lembro de uma propaganda que eu vi recentemente, te dizendo, e se você nascesse hoje e visse que o mundo não é preparado para você? Você já se pensou nisso? Que as ruas, os prédios, as escolas, os postos de saúde, os locais de lazer não estão preparados para te receber. Como você se sentiria? É sempre se colocar no lugar do outro. É sempre se colocar no lugar do outro. Então, essa busca é de todos nós, porque isso pode acontecer com todos nós, pode acontecer com a nossa família, né? Estamos sujeitos a essa questão, e quanto mais empáticos nós formos e abraçar essa luta como sendo de todos, a evolução vem, a igualdade vem chegando, né? E todo mundo consegue atingir esse patamar de igualdade tão sonhado. E, presidente, só um ponto que eu achei interessante no começo da nossa entrevista, a senhora falou que as pessoas às vezes estão preparadas para aquele deficiente físico, aquilo que elas estão vendo. Mas hoje a gente percebe que existe outros tipos de deficiência e para essas pessoas, para essas famílias, os desafios são ainda maiores. Como, por exemplo, o autismo. Você não tem como olhar para a pessoa, essa pessoa é autismo, e às vezes você não corresponde, você não valoriza aquele direito dela, né? Então isso dificulta ainda mais, né? Isso é um grande desafio para todos. É um grande desafio para todos, e aí é onde entra a questão do estudo, a questão do interesse, a questão de sempre se colocar no lugar do outro. Será se essa pergunta é adequada nesse momento? Será se esse meu comportamento vai ser adequado nesse momento? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa nessa situação? Como eu posso me colocar aqui como uma rede de apoio a essa pessoa nesse momento? Se é numa fila, essa pessoa tem preferência? Deixa eu ter consciência, deixar essa pessoa passar na minha frente. É num local, é num cinema, é num local cultural, essa pessoa tem o passe livre, vou fazer com que esse direito seja respeitado, né? O cinema daqui de Picos, para quem é autista, né, sabemos que tem a carteirinha do autista e tudo mais, tanto cinema como eventos culturais, é 100% de graça. Para o autista, apresente a carteirinha. Se você tem um filho autista, um parente autista, vá fazer a carteirinha dele para que faça valer os direitos dele, né? Para que ele tenha acesso a todos esses recursos e viva aí de uma forma melhor, né? Com mais acesso a tudo. É isso, a palavra acessibilidade é isso, é inclusão, é fazer com que essa pessoa se sinta bem, se sinta livre, né? Possa se autodeterminar dentro dos ambientes. Ok, a gente agradece com essas palavras, né, que a gente encerra a entrevista com a presidente da Comissão dos Direitos, né, da OAB, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela que vem fazendo esse trabalho, ajudando, né, nessa luta que é constante, né? Hoje tem essa data que celebra esses desafios, não é nem que celebra os desafios, celebra essa luta contra esses desafios. E ela fala justamente sobre isso, para a construção de uma sociedade mais igualitária, né, mais solidária. A gente agradece a sua participação, presidente. Eu que agradeço e mais uma vez coloco aqui, né, em meu nome, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência à disposição para ajudar as famílias e de quem necessite aí das nossas orientações, do nosso auxílio. Estamos à disposição. Obrigada, presidente Cíntia.